Fala, galera. Estamos aqui para a segunda rodada do torneio de candidatos, revisar as partidas. Foi um dia de muito xadrez. Quem acompanha essa rodada ao vivo foi uma das rodadas mais emocionantes dos últimos, sei lá, 4 ou 5 torneios de candidatos, porque é muito raro acontecer isso que a gente viu na segunda rodada. Todas as partidas tiveram resultados decisivos, nenhum empate. Eu mesmo não me recordo de algum torneio de candidatos que eu acompanhei que todas as partidas foram decididas, assim, com resultados de vitória, né, em alguma rodada. Eu não lembro. Sempre tem 1 ou 2 empates, mas a segunda rodada, foi jogada ontem, foi realmente uma coisa impressionante. Um show de xadrez para quem gosta de acompanhar xadrez. E a gente vai ver as partidas. Espero que esse vídeo não fique muito longo, né? Ele tem que ser mais curtinho. Mas, se não, né, se for analisar em detalhes todas as partidas decisivas, vai durar um dia o vídeo. Mas vamos lá. Antes de tudo, não se esqueça de deixar o like no vídeo se você está curtindo as análises do torneio de candidatos, de se inscrever no canal se você não tiver inscrito, de divulgar pra galera, porque eu só vou continuar fazendo se o pessoal assistir os vídeos também. E aí a galera pode achar, pô, isso aí é chantagem, o cara tá chorando, viu, e tal. De fato é chantagem mesmo. Então, continue assistindo aí, deixando um comentário, deixando um like se você estiver curtindo. Mas vamos lá. Eu até tive dificuldade selecionar por qual partida que a gente ia começar aqui, porque todas foram muito legais. Mas eu decidi começar pela que eu acho mais fácil de explicar, a partida mais simples de entender, que foi Caruana e Abasov. O Abasov, a gente sabe que ele vai ter um torneio difícil pela frente, ele é o último rating do torneio. E o Caruana é um dos favoritos para o título, começou já pressionando o Nakamura, apesar que a partida empatou, mas ele tinha essa dobrada de brancas, né? Para quem não sabe, nesses torneios todos contra todos, sempre tem alguém que dobra brancas e alguém que dobra pretas nas duas primeiras. No caso, Caruana, ele saiu com o número 1 no sorteio, provavelmente, e o número 1 dobra brancas. Então ele teve brancas contra o Naka e dobrou brancas com a Basov. Vamos ver essa partida então. Caruana jogou E4, ele já tinha jogado contra o Naka. E aí foi C5, cavalo F3, cavalo C6. Ele joga aqui bispo B5, que é a Rossolimo. Eu, assim, acho que tem uns 90% de chances de que se ele abrisse com D4, o Abasov ia jogar C por D4, cavalo por D4, cavalo F6, cavalo C3 e E5, indo para Sveshnikov, que é uma siciliana muito sólida, né? Foi a escolha do Carlsen, por exemplo, no match contra o Caruana, o match do Campeonato Mundial de 2018. É uma siciliana muito firme, então eu acho que era assim que o Abasov jogaria, Sveshnikov. Mas o Caruana nem paga para ver, né? Ele joga Rossolimo, e aqui tem várias opções para as pretas, mas o Abasov ele escolhe uma linha um pouco menos jogada, não vou dizer que é uma linha ruim, tá? Mas é menos jogada, então ele tenta surpreender. Porque lances muito populares aqui são G6 ou E6. E no feminino, na primeira rodada, a gente teve D6 na partida Goriashkina e Katerina Lagno. Mas o Abasov ele joga E5. É uma variante menos popular, um pouco mais recente também, começou a ser explorada mais nos últimos anos, mas já foi jogada por vários caras bons, assim, então não é exatamente ruim, tá? É uma posição jogável e bem preparado, aí que é jogável mesmo. A ideia, né, lembra um pouco uma ideia da Rui Lopes, porque parece que esse peão tá caindo, mas ele não tá caindo. Se as brancas jogarem bispo C6, D6 e cavalo E5, as pretas têm aqui dama D4, que é um tema que surge nas posições da Rui Lopes também, né? Por isso que contra bispo B5 o preto faz A6 na Rui Lopes. Se bispo toma, D toma e cavalo E5, tem esse dama D4. Esse é o primeiro ponto. O segundo é que aí quando joga rock, que foi que o Caruana jogou, as pretas fazem bispo D6. É um lance estranho, né? Esse parece bem esquisito. Porque agora ele ameaçou tomar em C6 e cavalo E5, que depois ele vai ter um torre 1, então precisa defender esse peão. Ele joga bispo D6 aqui. É um lance meio curioso, né? Mas as pretas podem jogar o cavalo por E7 ou por esse F6 igual ele fez na partida. Apesar de parecer estranho, o bispo no caminho, né, do peão que serviria para liberar o bispo de casas brancas, a gente vai ver que na partida o cara não vai tomar em C6 em um momento. Então, depois disso, as pretas jogam D por C6 e o bispo de casas brancas entra em jogo do mesmo jeito. Bem parecido também com estruturas de Rui Lopes, mas com o peão em C5 em vez de estar em C7. O Caruana aqui jogou D3. Ele tem um outro plano mais direto, digamos, que seria C3, né? Esse seria a reação mais lógica, inclusive, C3 para já quebrar com D4, que pode ser o que ele faria contra G6 também. E nesse caso, esse parece um approach bem crítico, assim, bem direto.
Mas já foi testado também na prática, tá? As pretas jogam cavalo E7, D4, e aí uma continuação bem comum aqui é ED4, CD, CD, ops, cavalo por D4, e aí faz rock mesmo, eu acho. Não tem problema, cavalo por C6, DC6, aí defende o bispo. E no caso, digamos, de cavalo C3, se eu não me engano, algumas partidas aqui seguem com cavalo por D4, dama D4 e dama C7. E esse bispo vem para E5, depois dá para jogar D5 ou D6. Bom, não conheço essas posições, para ser bem sincero. Mas eu lembro de algo mais ou menos nesse sentido. Eu acho que bem preparado as pretas conseguem se organizar. Então o Caruana ele joga D3, a gente vai ver que ele vai por uma linha bem mais sólida. Ele não tenta refutar imediatamente esse bispo em D6, esse conceito da abertura das pretas. E aí seguiu o cavalo F6, os dois ainda estão dentro da preparação, né? Estão jogando rápido. Cavalo C3, roque. Caruana faz H3, um lance bem útil, ele pode querer desenvolver o bispo para E3 depois, né? E aqui o Abbasov faz A6, ele força uma definição desse bispo. Caruana toma. Bom, ele poderia tirar também, mas depois de bispo A4, digamos B5, bispo B3 e bispo B7, eu acho que as pretas têm um jogo razoável. Ele pode continuar com o cavalo D4 aqui em algum momento. E um plano de longo prazo seria romper com D5. Essa seria a ideia dos sonhos das pretas, né? Se tudo der certo, ele tem que ainda trabalhar muito para isso. Tirar a torre, tirar o bispo. A casa D5 ainda está bem controlada. Seria um plano mais de longo prazo. Mas o Caruana toma em C6. E aí jogou D por C6 para ativar o bispo. Agora a gente tem uma estrutura muito parecida com algumas linhas das principais, assim, da Rossolimo. Porque acho que eu vou voltar só para mostrar rapidamente, assim, isso que uma das variantes mais jogadas aqui é G6. E aí um plano bem comum para as brancas é tomar em C6 mesmo. As pretas têm a opção de BC6 ou DC6. E aqui, se eu não me engano, não tenho certeza, acho que H3 é um lance bastante jogado, bispo G7, roque. E muitas vezes o preto faz E5 nessas posições. Então vai ficar uma estrutura muito parecida com a da... Muito parecida não, a mesma estrutura, tá? Que a gente vai ver na partida. Então o que muda nessa ordem para os dois lados? Para as pretas, eu tenho a impressão de que, assim, essa é uma forma de evitar algumas opções a mais das brancas, tá? Porque, por exemplo, bispo toma C6 é bem popular, mas nada garante que o Caruana ia jogar isso. Às vezes ele podia jogar roque, e aí quando o bispo G7, C3, tentar jogar essa posição. Torre 1 e D4, assim, que seria um plano razoável para as brancas. Ele poderia tentar jogar dessa forma. Do jeito que foi na partida, a gente tem a estrutura, mas o preto meio que forçou, entre aspas, a cair nisso aqui. E o bispo não está em G7, ele está em D6. Pode ser um posicionamento útil para o bispo, porque um dos planos típicos que a gente vai ver, inclusive o Caruana fazendo aqui, é quebrar com F4, tentar explorar a coluna F. Então o bispo está bem colocado aqui, um pouco melhor do que em G7. Né? Mas mesmo assim, objetivamente, a posição ainda é um pouquinho melhor para as brancas. Então o Caruana joga cavalo H4 aqui, ele já está querendo preparar essa ruptura, mas primeiro ele se preocupa em tentar ativar o cavalo, ele está de olho na casa F5. Vale notar que esse golpe aqui, cavalo por E4, atacando o cavalo, não dá certo, por duas razões. A primeira é que depois de cavalo E4 e dama H4, para começar tá caindo um bispo ali em D6, e outro ponto é que bispo G5 ganha a dama, né? Então não dá certo. Então aqui jogou torre 8, preto, em um lance lógico também. Ele faz aqui o cara no dama F3, uma jogada muito boa. Ele prepara para pôr o cavalo em F5 e retomar de dama, né? Se for preciso. Por isso, as pretas jogam G6, evitando o salto do cavalo. Só que agora ele desenvolve com bispo G5 e bispo e aí volta, né, o bispo aqui para tirar a cravada. Essa posição, eu confesso que, vendo a partida, assim, ao vivo, eu ainda estava na dúvida de como que as brancas iam se organizar, né? Porque eu pensei, pô, ele precisa quebrar com F4 para tentar ativar aqui e colocar uma pressão na coluna F. Mas como que ele vai fazer isso, né? Porque, não sei, não tá tão fácil de tirar a dama. Não via uma casa boa pra dama e as pretas têm a ideia de cavalo H5 para trocar os bispos, para simplificar um pouco. Mas o Caruana faz dama E3 aqui. Ele jogou esse lance bem rápido, praticamente ao toque. É uma jogada muito precisa. E é um lance interessante, porque ele já libera o caminho para avançar o peão de F. Então isso meio que obriga a resposta das pretas. A princípio, não parece uma jogada tão boa, porque tem alguns recursos aqui, né? Por exemplo, o cavalo G4 é uma ideia que parece forte. Porém, isso falha taticamente.
E aqui o Caruana ele já tinha visto isso, né? Achei muito impressionante. Porque joga bispo toma E7, se cavalo por E3, bispo toma D8, daí cavalo por F1, parece que ganha material. Só que ele tem aqui, por exemplo, o bispo G5. E o cavalo ficou preso. Então é legal esse detalhe, né? O cavalo não tá saindo por D2, apesar que em D2 ele continua preso. Tá? E isso vai deixar as brancas com 2 por 1, mas principalmente com esse bispo monstro aqui, né? De casas pretas. Isso já tá ganho para as brancas. E se jogar dama por E7, aí ele tem um intermediário aqui, cavalo por G6. Apesar que eu não sei se ele ia jogar isso, tá? Ele pode fazer dama G3 também e buscar um plano bem parecido com o da partida. Porque cavalo por G6, HG6, HG4, bispo G4. Só que, claro, tem algumas ideias aqui, por exemplo, F3, depois dama H6 para jogar F2 e torre H1. Isso parece bem perigoso para as pretas também, né? Parece bem promissor para o branco. Mas aí o dama E3 é um lance muito fino para organizar o jogo das brancas. Então o Abbasov ele faz cavalo H5 aqui, bem natural. Ele força a troca dos bispos e o cavalo fica dificultando ali o avanço F4. Então, bispo toma, dama E7, mas o Caruana volta, cavalo F3. Basicamente aqui, o plano dele é preparar essa ruptura com F4. E, assim, não tem nada de tão... não tem algo de tão efetivo que as pretas possam fazer contra esse plano. Tá? Não é, basicamente não tem como evitar isso na partida. Ele vai conseguir romper com F4. Então ele começa aqui com B6. Afinal, tinha uma ameaça sutil, mas importante de cavalo A4, ganhando o peão de C5. Então, por exemplo, se ele joga, não sei, cavalo F4 para tentar jogar de uma forma ativa, ele já leva aqui cavalo A4, atacando C5. As pretas têm que jogar cavalo E6 para defender o ponto C5. Aqui cavalo por E5 ainda não funciona por causa de cavalo D4, mas dá para fazer um lance com cavalo B6, muito bom. Torre B8 e A4, assim. E ele vai jogar A5, fixando a casa B6, mas principalmente garantindo que o peão de C5 é uma fraqueza aí, meio que eterno, né? Então por isso que ele faz B6. Aqui jogou A3. É uma jogada típica nessas posições, porque em algum momento as brancas podem considerar B4 para romper a estrutura ali na ala da dama, para criar novas fraquezas. E aqui fez B5, o Abbasov. É o primeiro lance que o computador não gosta, assim, eu acho. Que ele já considera um pouco impreciso. Ele fala que era melhor ter feito A5 para continuar lutando pela casa B4, ele dificultando a ruptura, né? É sempre difícil nessas posições entender qual peão que você deve avançar e qual você não deve avançar. Isso é um dilema, né? Mas eu acho que isso aqui é um pouquinho melhor primeiro. Porque ele coloca os peões em casas pretas, então eles não atrapalham o bispo. Então esse é um ponto já relevante. E segundo, porque a jogada da partida, o B5, deixa o ponto C5 fraco. Então ele tem que ficar com a dama defendendo o peão de C, ou ele precisa encaixar C4 em algum momento, que eu imagino até que era uma ideia que ele tinha em mente, de uma hora jogar C4. É um jeito bem comum de desdobrar os peões das pretas. Mas agora o Caruana continuou o plano típico. Ele jogou cavalo E2, controla a casa F4. E aí fez aqui o Abbasov F6. Ele está querendo desenvolver o bispo para E6. Então, para isso, ele precisa defender o peão de E5 primeiro. Só que agora ele faz cavalo D2. Então, ó, ele já controlou a casa F4. Agora ele tira o cavalo da frente do peão e prepara para jogar F4. Bispo E6. E chegou o F4. Então, aí, cavalo para F4. Cavalo toma. Ah, uma observação é que, assim, G5 é uma forma de tentar parar o avanço F4 aqui. Só que tem um problema, tá? Por que não dá para ele jogar G5 agora? Porque com o cavalo D2, ao mesmo tempo que o Caruana ameaça F4, ele prepara cavalo B3 também. Uma manobra muito boa. E o peão de C5 agora já é um problema muito sério. Se ele jogar C4, depois de D por C4 e B C4, ele fica com a estrutura da ala da dama muito quebrada. Inclusive, cavalo A5 aqui já parece uma bomba, né? Ele já tá batendo nos dois peões. E isso já parece bem difícil, talvez perdido até para as pretas. Acho que já vai cair material logo logo. Então primeiro ele joga bispo E6, mas aí chega o F4. Aí a gente tem essa posição. Trocou tudo em F4 e torre toma. Eu gostei dessa partida, achei ela muito instrutiva, porque ela mostra como que é um cara de 2.800 num dia bom. Caruana ontem estava num dia bom, com certeza. Porque a gente vê, ó, que aqui o computador está dando 0.70. Eu acho que como esse computador ele aprofunda menos do que a minha engine, por exemplo, talvez a vantagem seja menor. Vamos dizer que seja um 0.50, 0.40. Que como que a gente traduz isso em termos práticos, na linguagem de GM, por exemplo? A gente diz que é uma posição mais confortável para as brancas, um pouco mais fácil.
Não é que o branco tá matando, que o preto já tá perdido, nada assim. Mas é mais fácil de dar lances para as brancas, né? O branco tem um plano claro de pressionar na coluna F, tem também uma pressão em C5. O cavalo, ele parece ter um pouco mais de mobilidade que o bispo, porque o bispo das brancas das pretas está bem limitado pela estrutura das brancas. Então, tem todos esses fatores que a gente no fim fala que o branco tem o jogo mais fácil. Não é que o branco já ganhou, o preto tá perdido, mas é mais fácil jogar de brancas e isso muitas vezes é o suficiente para o adversário cometer erros. Só que a gente vai ver que o Caruana, ele não deixa essa vantagem diminuir mais daqui para frente. Olha, vejam, tipo, que aula que é essa partida a partir desse ponto. E assim, outra coisa que eu acho legal nas partidas do Caruana muitas vezes é que você consegue entender os lances, assim, tudo bem que ele calcula igual uma máquina, na maioria das vezes, mas assim, os lances fluem. Você consegue perceber o que tá rolando ali, né? Não tem nenhum lance que é extremamente inexplicável, apesar de ter jogadas que são muito difíceis. Então, ó, torre A D8, natural, desenvolve a última peça. Caruana faz dama F2 e já começa a colocar pressão em F6. Torre F8, torre F1, triplicou, bem lógico. Rei G7, o Abbasov defende. Só que aqui vem uma jogada que essa sim eu acho que é um lance tipo marca do Caruana. Assim, é uma jogada que realmente um cara talvez da minha força não ia considerar, não ia perceber tão seriamente assim que esse lance é bom. Mas um cara igual o Caruana ele saca. Ele joga aqui B4. Esse é um lance de quem entende, assim, o cara tem que saber o que ele tá fazendo para jogar B4, para falar a verdade. Ele coloca muita pressão na coluna F, então é interessante perceber o seguinte, às vezes a gente ataca uma fraqueza no campo do adversário, no caso do peão de F6, e você fica com a sensação de que tem que achar uma forma de continuar aumentando essa pressão. Só que isso não é fácil, porque o preto já tem as peças certas defendendo F6, e não tem um jeito, por exemplo, de colocar o cavalo, assim, né? Que casa que o cavalo vai pressionar F6, G4, o bispo toma. Então não tem o que fazer. Por outro lado, as peças brancas já estão bem colocadas. Então é difícil imaginar como que a gente continua melhorando as peças brancas, porque elas já estão nas melhores casas possíveis. Quando é assim, o jogador experiente, o jogador forte, ele geralmente começa a procurar jogadas de peão, rupturas, porque as rupturas têm a tendência de criar novas casas fracas, abrir linhas, então vai dando mais possibilidades para as peças quando você rompe e libera novas casas no tabuleiro. Além disso, o Caruana, quando ele joga B4 aqui, além de ele estar rompendo a posição, ele aplica o princípio das duas fraquezas, ou das duas frentes, que é o quê? Ele está tentando criar novos pontos fracos na posição das pretas, porque com novas debilidades, a defesa fica mais difícil. O lado que defende, quase sempre ele tem menos mobilidade. Ele fica com as peças mais passivas, né? E assim, as peças elas têm que ficar cumprindo algumas funções defensivas, elas não podem ficar indo de um lado para o outro tão facilmente. O lado que pressiona, não, ele tem mais mobilidade, ele troca o jogo de um lado para o outro muito mais fácil e ele fica alternando em qual fraqueza que ele vai pressionar. Então, com o B4, o Caruana, o objetivo dele é revelar novas fraquezas na ala da dama das pretas, né? Casas fracas, peões fracos, porque isso vai tornar a defesa mais difícil. E essa jogada, essa ruptura, ela funciona muito bem na partida. Então aqui o Abbasov tomou em B4. O computador prefere C4. Só que tem um problema, né? Depois de algo como... digamos, eu não sei assim como o Caruana ia jogar, tá? A máquina gosta mais de torre F3 e se C por D3, C por D3. Mas é interessante porque aqui agora ele tem uma posição também muito firme na ala da dama, ele tem esses dois peões que bloqueiam 3 das pretas, e ele pode mudar o cenário da pressão, né? Ele pode jogar torre C1, D4 e torre C3. E agora ele troca, ele começa a atacar o peão de C6. Além disso, o cavalo ganha casas muito boas em C5 e A5. Digamos, depois que o bispo vai para D7, por exemplo. Então vejam como a ruptura com o peão de B melhora muito a posição das brancas, porque abre novas possibilidades para as peças. E as pretas continuam meio que do mesmo jeito, né? Passivas. Mas ele jogou C por B4. E aí foi A por B4. E agora mandou torre A8. Ele já começa a tentar buscar uma fonte de contra-jogo. Se dama por B4, aí... Tá vendo? Ó? Eu achava que era torre por F6 o lance. Mas olha que não é torre por F6. A jogada aqui é mais bonita ainda. Contra a dama por B4, Caruana com certeza, sem dúvida nenhuma, jogaria esse lance. E5. Olha que jogada bonita. Ele ataca a dama com descoberto. E não vai tomar de torre em F6, ele vai tomar de E em F6, criando um peão passado na sexta fila. E depois ele pode continuar criando um ataque na ala do rei. Por exemplo, cavalo E4 e cavalo G5 e dama H4. Olha como as peças fluem muito rápido, né? No jogo das brancas. Por isso que jogou torre A8. Mas agora ele faz Rh1, um lance profilático, excelente. Ele só tira o rei dos cheques. Tudo bem que a vantagem cai aqui,
Mas esse lance eu acho bem interessante, eu acho bem legal. O computador preferia cavalo F3, porque esse é um outro ponto, né? O cavalo pode vir para D4 aqui, ele tem essa possibilidade. Só que tem G5, né, para analisar aqui. E aí ele tem que jogar dama G3 e já é uma posição meio estranha, né? RH8, e aí tem cavalo por G5, enfim. Tudo muito concreto. É porque o ponto é que vai trocar tudo em F8 e vai sobrar dama E5, né? Recuperando a peça. Mas bom, vendo com a máquina, até eu. Em vez disso, Caruana fez RH1. Esse lance parece que diminui a vantagem porque ele dá uma chance de contra-jogo das pretas. Que foi o que o Abassal fez, ele jogou A5 aqui. Mas eu acho que assim, o Caruana ele queria mesmo que viesse esse A5, porque ele quer abrir a posição e tentar depois explorar isso. Então foi B por A5, mas essa posição ela é difícil, porque as pretas jogaram A5, só que a continuação certa para ele aqui era um pouco arriscada. Ele tinha que jogar torre por A5, não foi o lance que ele fez. Eu acho que aqui o Caruana contava com dama B6, parece um lance muito forte, atacando A5 e C6. Né, parece muito bom. As pretas só tem um jeito de se manter no jogo aqui, mas era suficiente para manter o equilíbrio. Torre A2, e quando dama por C6, torre C8, dama por B5, torre de CC2. Porém, realmente eu não acho isso tão fácil na prática, tá? Agora a gente vê que tem um contra-jogo aqui na segunda fila e tal, mas ainda tem uma última jogada para as brancas colocarem problemas, que é a torre por F6. E olha, aqui é difícil, porque se jogar torre por D2, as brancas têm dama E5. Esse dá pra ver que é muito ganhador, né? Cria um ataque descoberto e tá caindo o bispo em E6. Então ele teria que achar um lance também difícil, eu acho, que é bispo H3. É difícil de entender. Dama por F6 é mais humano, na minha opinião. Só que depois de torre por F6, Ré F6 e cavalo F3, isso aqui tá ganho para as brancas, porque se torre por G2, dama E5, por exemplo, Ré F7 leva cavalo G5, e se Rei E7, cavalo G5. Aqui as pretas não tem nada melhor do que torre H2, assim, trocar a dama pelas duas torres e entrar nesse final com peão a menos, mas com dois passados. Bom, tem chance de defender, mas vai sofrer. Acho que vai sofrer bastante, talvez perca mesmo assim. Então o lance que o computador dá é bispo H3, na verdade. Daí torre F7, dama F7, torre F7, F7, e essa posição. Porque provavelmente vai ter um perpétuo usando as torres na sétima. Mas assim, é o tipo de decisão que é muito difícil de tomar no tabuleiro, sem saber a avaliação, né? Sabendo que o computador fala que tá igual, beleza, mas sem saber é duro. Então aqui o Abassov ele não quis deixar esse dama B6, ele jogou C5. O problema é que ele não vai conseguir recuperar tão facilmente o peão de A5, né? Acho que ele estava contando com isso. Eu jogo C5, depois eu tomo ali em A5 e o jogo tá interessante ainda. Não tá, o preto não tá perdido nem nada. Só que o Cabrana joga torre A1 simplesmente segurando o peão. E realmente, a partir daqui, as pretas tiveram poucas chances, tá? Porque foi torre A6. Ele jogou... Esse lance eu acho que ele tá querendo dobrar na coluna A, mas ao mesmo tempo ele quer usar a torre para defender também em F6. O Caruana aqui, ele encontra um lance que eu achei muito bom, também muito forte, pelo menos do ponto de vista humano, que é E5. Essa ruptura é muito boa para ativar, forçar mais fraquezas no campo das pretas, né? Porque o ponto é que se tomar em E5, torre por F8, dama F8, e ele vai trocar simplesmente. Ele pode jogar dama E3, dama G3, tipo, esses lances são possíveis. Mas até dá para jogar dama por F8. Rei por F8 e cavalo E4. Porque não tem um jeito bom de defender o peão de C5, né? Tá perdido esse peão aqui. E aí ele vai ficar com um cavalo em C5 e um peão passado distante, que é uma vantagem muito grande. Mas a máquina gosta até mais de manter as damas aqui, jogar dama E3 ou dama G3 e tentar jogar em cima do rei preto. Então joga F5, só que isso deixa agora as brancas com o peão passado no centro, além do peão passado distante, que já é um peão a mais. O Caruana segue com C4, também achei muito firme esse lance. Ele fixa o ponto C5 e tira a casa D5 do bispo das pretas. B por C4, D por C4, torre de F a 8, só que aí ele aproveita para segurar o peão, com o cavalo B3. E ele já está batendo em C5 também. Então jogou G5, ele faz aqui dama G3, cravando, né, o peão de G5, H6, mas aí foi torre F2, volta a torre. Essa é uma posição muito delicada, assim, o computador dá só uma vantagem leve para as brancas, 0,60, mas eu já acho que é muito mais sério.
porque, assim, além do peão passado, ele tem também o rei um pouco mais vulnerável, tem o peão passado em E, isso aqui tá débil, F5, então são vários pontos na posição das pretas que tornam difícil de manter o controle, né? Vários problemas. Diz que agora a torre B8 era o melhor, mas ele jogou bispo toma C4, e isso já aumenta bastante a vantagem das brancas, e a partida vai acabar muito rápido nesse ponto. Torre por F5, jogou bispo toma B3, só que aí a vantagem já dispara, né? Dama B3, torre por A5, e aí simplesmente torre de A F1. Basicamente não tem como controlar a entrada na sétima, né? Porque se jogar torre A7, E6 aqui, e aí realmente vai entrar uma torre branca em F7. Então a Basov faz rei H8, mas aí realmente torre F7. As pretas abandonam porque não tem o que fazer, né? Se dama E5, torre F8, torre F8, torre F8. Depois dama G8 é mate. Então não tem o que fazer. E do contrário, ele tá jogando dama C3 e E6, por exemplo. Então a partida terminou aqui, 37 lances. Uma vitória muito boa do Caruana. Eu achei muito instrutiva, achei a partida mais instrutiva da rodada. E acho que o ponto principal é a gente entender, assim, como eu disse lá no começo, o que é um jogador de 2.800 num dia bom, né? Quando ele tá jogando bem. O que é a real força desses caras. Então, quando me perguntam, qual que é a diferença de um jogador de 2.700 para um 2.500? Aqui a gente tá falando de ainda outro patamar, que é um 2.800, mas serve também. Para mim, a principal diferença é essa. Um cara da força do Caruana, um 2.700, ele não deixa escapar esse tipo de vantagem. A gente vê ali que depois da abertura ele tá com 0,50, 0,60 de vantagem e ele não dá chance. Ele vai... Tudo bem que as pretas não fizeram as melhores defesas, mas assim, ninguém joga igual o computador. O Caruana, ele não dá chance, né? Essa partida ele ganhou assim, do começo ao fim. Tipo, é até difícil entender onde que as pretas realmente erraram, tipo, qual foi o erro sério que desmoronou a posição. A impressão que dá é que ele foi cometendo vários pequenos erros, o Caruana tirando proveito e uma hora a posição não aguentou mais. Então acho que uma das grandes diferenças é essa. Nesse nível, esses caras não dão boi, assim. Se eles pegam a vantagem, eles vão com a vantagem até o fim. Eles jogam muito preciso, com muita precisão. Então por isso que eu gostei bastante dessa partida.